Você está deitado no escuro. Não há luz, não há som. Apenas o cheiro de poeira antiga e ar estagnado. Você está enfaixado, imóvel, paralisado. Esta não é uma cena de um filme de terror. Esta é a descrição precisa da sua vida atual antes do despertar. Para os antigos sábios do Nilo, a maioria das pessoas que caminha sobre a terra não está viva. Elas são múmias ambulantes. Elas respiram, comem e trabalham, mas o seu espírito, o seu Ba, está preso dentro da carcaça rígida das convenções sociais, do medo e da rotina. Você vive dentro de um sarcófago mental, hermeticamente fechado para a luz do verdadeiro poder. O livro dos mortos começa não com a morte, mas com a ressurreição em vida. O primeiro e mais vital ritual realizado na múmia era o ritual da abertura da boca. O sacerdote, usando uma ferramenta sagrada de ferro meteórico chamada enxó, tocava os lábios da múmia para que ela pudesse falar, comer e respirar novamente nos mundos superiores. Hoje, neste exato momento, a sua consciência é esse sacerdote, e a sua vontade é a ferramenta de ferro. Nós viemos aqui para quebrar os selos. Nós viemos para rasgar as faixas de linho que prendem os seus braços e amordaçam a sua voz. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você quis dizer a verdade e se calou por medo de ofender? A sua boca está fechada. Quantas vezes você quis agir, criar um império, mudar o mundo, e ficou paralisado pela dúvida? Os seus braços estão enfaixados. Quantas vezes você quis ver a realidade como ela é, mas preferiu a ilusão confortável? Os seus olhos estão costurados. Você é uma múmia real, preservada no sal da complacência, mas o livro diz: eu sou aquele que sai para o dia. Você não foi feito para a tumba. Você foi feito para o sol. O ritual de abertura da boca é um ato de violência psíquica contra a sua própria letargia. Você deve, através de uma decisão irrevogável, comandar aos seus sentidos que despertem. A morte que os egípcios temiam não era o fim do corpo biológico, era a segunda morte, o esquecimento da alma, a dissolução da consciência no nada. A mediocridade é a segunda morte em vida. É quando você esquece quem é, esquece o seu poder e se torna apenas mais uma engrenagem na máquina do faraó de turno. Respire fundo agora. Imagine que o ar que entra nos seus pulmões não é oxigênio comum, mas o sopro de vida, Ankh, enviado por Thoth. Sinta esse ar queimar as teias de aranha na sua garganta. Você precisa recuperar a sua voz de comando. No Egito Antigo, a magia era chamada de Heka, que significa autoridade da palavra. Se a sua boca está fechada, você não tem Heka. Se você não tem Eka, você é uma vítima das circunstâncias. O universo não obedece ao silêncio dos mortos. Ele obedece ao grito dos vivos. Este audiolivro é a ferramenta de ferro tocando os seus lábios. Sinta o gosto metálico do poder. Sinta a rigidez da sua mandíbula relaxar. Você está prestes a proferir as palavras que criarão a sua nova realidade. A tumba está se abrindo. A pedra pesada que bloqueava a entrada está sendo rolada. A luz do dia fere os seus olhos acostumados à escuridão, mas é uma dor necessária. É a dor do nascimento. Deixe para trás os seus velhos hábitos mortos. Deixe para trás as amizades que são apenas cadáveres compartilhando o mesmo túmulo. Você está se levantando. As faixas caem no chão. Você está nu, vulnerável, mas vivo pela primeira vez em anos. Afirme o seu despertar com a voz recém-liberada. A minha boca foi aberta por Ptah, e as amarras da minha boca foram soltas. Eu não sou mais uma múmia muda e paralisada. Eu recupero a minha voz de comando e a minha visão de águia. A tumba da mediocridade não pode mais me conter. Eu saio para a luz do dia e tomo posse da minha vida. Capítulo 2. A descida ao Duat. O mapa para navegar na escuridão psíquica. Agora que você saiu do sarcófago e abriu os olhos, você percebe algo aterrorizante. Você não está no paraíso imediato. Você está na entrada de um mundo estranho, crepuscular, cheio de rios de fogo, portões trancados e criaturas monstruosas. Bem-vindo ao
Duat. Na mitologia, o Duat é o submundo onde a alma viaja à noite. Na psicologia do poder, o Duat é o seu subconsciente profundo e o caos da vida cotidiana. Ninguém chega à imortalidade sem atravessar o inferno. A ilusão moderna do pensamento positivo tenta vender a ideia de que você pode pular do despertar direto para a glória. Os egípcios sabiam melhor. Eles sabiam que entre você e o trono de Osíris existem 12 horas de escuridão. Existem demônios. Existem testes. O livro dos mortos não é um livro de orações fofas. É um mapa tático de guerra para sobreviver a essa travessia. O Duat é o lugar onde os seus medos ganham forma. Você encontrará serpentes que tentam hipnotizá-lo. Você encontrará lagos de fogo que tentam queimar a sua convicção. Você encontrará portões vigiados por demônios que exigem uma senha para passar. O que são esses demônios? Eles são as suas inseguranças, os seus traumas de infância, as suas dívidas, os seus inimigos reais. Eles estão lá para impedir a sua passagem. Se você correr deles, você será devorado. Se você enfrentá-los sem conhecimento, você será perdido. A chave para navegar no Duat é o conhecimento dos nomes. No Egito, saber o nome de algo era ter poder total sobre aquilo. Quando um demônio bloqueava o caminho e dizia, você não passará, a alma instruída respondia, eu te conheço, eu sei o teu nome. O teu nome é aquele que se alimenta de sombras. Afasta-te, pois eu sou a luz. E o demônio, tendo seu nome revelado, era obrigado a abrir o portão. Aplique isso agora. Qual é o monstro que bloqueia o seu caminho financeiro? Não o chame de má sorte. Dê o nome real. É falta de disciplina? É medo de vender? É ignorância financeira? Quando você nomeia o monstro, ele perde o mistério e torna-se apenas um problema a ser resolvido. Qual é o monstro nos seus relacionamentos? É orgulho? É dependência emocional? Nomeie. Aponte o dedo. O Duat só é perigoso para quem caminha na ignorância. Para quem tem o mapa, o conhecimento, o Duat é apenas um caminho. A jornada pelo submundo é necessária para testar a sua fibra. Um rei que nunca enfrentou monstros é um rei fraco, um rei de papel. O ouro é refinado no fogo. A sua alma é refinada no Duat. Não peça uma vida sem problemas. Peça o mapa para navegar neles. Os egípcios não rezavam para que o Duat desaparecesse. Eles estudavam o livro para saber qual feitiço usar em cada portão. Você está nesta jornada agora. Pode estar escuro. Pode haver sons assustadores ao seu redor. Mas você não está sozinho. Você tem a sabedoria dos milênios nas mãos. Cada obstáculo que surgir hoje não é um sinal de que você falhou. É um portão. E cada portão tem uma senha. A senha é sempre uma combinação de coragem e verdade. Não se desespere na escuridão. A barca solar está se movendo. A cada monstro que você nomeia e derrota, você fica mais forte, mais luminoso, mais imortal. A escuridão não é o fim, é o túnel. E o túnel tem uma saída. Afirme a sua coragem de navegador. Eu entro na escuridão sem medo, pois eu sou a própria lâmpada. Eu conheço os nomes dos meus demônios e tenho poder sobre eles. Nenhum portão permanece fechado diante da minha autoridade. O caos é apenas a matéria-prima da minha nova ordem. Eu atravesso o Duat e emerjo vitorioso no horizonte. Capítulo 3. Recal. A ciência das palavras de poder que criam realidade. No princípio, segundo os sacerdotes de Mênfis, o deus Ptah pensou o mundo em seu coração e o trouxe à existência através da língua. Ele falou, e o mundo foi. Esta é a base de toda a magia egípcia e a chave mestra para a sua imortalidade mental. Reca. Traduzido grosseiramente como magia, Reca é muito mais do que truques. É a manipulação da energia através da vibração sonora e da intenção focada. São as palavras de poder. O conceito egípcio é claro. As palavras não descrevem a realidade. As palavras criam a realidade. Quando você fala, você não está apenas emitindo ar. Você está emitindo uma onda vibratória que molda o tecido do cosmos ao seu redor. Mat.
O livro dos mortos é essencialmente uma coleção de recal, feitiços, palavras de poder, desenhados para dobrar as leis da física e da morte à vontade do falecido. Olhe para a sua vida atual. Que tipo de feitiços você tem lançado sobre si mesmo? Quando você diz, eu estou quebrado, eu sou doente, eu nunca tenho sorte, você está praticando magia negra contra si próprio. Você está usando a divindade da palavra para criar destruição. O universo, que é um servo fiel da Reca, ouve o seu comando e diz, assim seja, e a sua realidade se conforma à sua fala. Para dominar a Reca, você precisa aprender a diferença entre falar sobre algo e decretar algo. O homem comum fala sobre seus problemas, ele descreve o monstro. O mestre usa recal, ele comanda o monstro. A linguagem do livro dos mortos é imperativa. Não diz, por favor, deuses, me ajudem. Diz, abram-se portões do céu, eu sou Ra, eu sou aquele que passa. É uma linguagem de certeza absoluta. Não há espaço para talvez, quem sabe, ou espero que. A Reca exige coerência entre o coração, Ib, e a língua. Se você fala palavras de poder, mas o seu coração está cheio de dúvida, a magia falha. A vibração é cancelada. A palavra deve ser carregada com a emoção visceral da verdade. Quando você disser, eu sou próspero, você não pode estar apenas repetindo uma frase. Você deve sentir a prosperidade vibrando nos seus ossos, como se já fosse um fato consumado. Os hieróglifos eram chamados de Medu Neter, palavras dos deuses. Eles acreditavam que a escrita tinha vida. Você deve tratar as suas palavras escritas e faladas com essa mesma reverência. Pare de jogar palavras ao vento. Pare de fazer fofocas, de reclamar, de falar mal dos outros. Isso dilui a sua Reca. A sua palavra deve ser como um decreto real, rara, precisa e irrevogável. A prática deste capítulo é a consagração da língua. A partir de hoje, você nunca mais usará a sua voz para se diminuir. Você vai construir o seu próprio livro dos vivos, com as suas afirmações de poder. Você vai acordar e decretar como será o seu dia, não como um desejo, mas como uma profecia que você mesmo cumprirá. Se a serpente do caos aparecer, você não vai gritar de medo. Você vai usar a palavra de poder para cortá-la ao meio. Afirme a sua magia verbal. Minha língua é o leme que guia o barco da minha vida. Minhas palavras são Reca, carregadas de poder criativo. O que eu decreto na terra é estabelecido nos céus. Eu elimino toda fala de derrota e morte do meu vocabulário. Eu falo e a realidade obedece. Capítulo 4. O julgamento de Maat. A lei da leveza do coração. Chegamos ao momento central de toda a escatologia egípcia, a imagem mais famosa e temida. O salão das duas verdades. A pesagem do coração. Imagine-se num salão vasto, com colunas de lótus que tocam o céu. No fundo, sentado no trono, está Osíris, o Senhor da eternidade. No centro, uma grande balança de ouro. De um lado da balança é colocada a pena de avestruz da deusa Maat. Maat é a verdade, a justiça, a ordem cósmica, a harmonia. A pena é leve, delicada, perfeita. No outro prato da balança é colocado o seu coração, Ib. A ideia é aterrorizante e libertadora. Para passar para a imortalidade, o seu coração deve ser tão leve quanto a pena. Se o seu coração for mais pesado que a pena, pesado de culpa, pesado de rancor, pesado de apego, pesado de mentiras, a balança desequilibra. E ao lado da balança espera Amit, a devoradora, uma besta com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. Ela devora os corações pesados e a alma deixa de existir. Isto não é um julgamento moralista cristão de pecado. É uma questão de física energética. O universo egípcio opera por densidade. O ódio é denso. A culpa é chumbo. O medo é gravidade. Você não consegue subir para as dimensões superiores, mentalidade de sucesso e mortalidade, se estiver carregando excesso de bagagem emocional. A gravidade puxa você para baixo, para a boca de Amit,
o fracasso, a depressão, a ruína. Muitos tentam alcançar o sucesso trabalhando duro, mas carregam corações pesados. Eles odeiam seus pais, traem seus parceiros, mentem para seus clientes, sentem inveja dos amigos. Eles podem até ganhar dinheiro temporariamente, mas a balança sempre cobra. O peso acumula, e eventualmente, a MIT vem comer. O colapso acontece, o infarto vem, a falência chega. A leveza de coração não é uma metáfora poética, é um requisito técnico para a sustentabilidade do poder. Ma'at exige que você viva em verdade. Viver em verdade significa alinhar o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Quando há dissonância, você pensa, não gosto disto, mas diz, eu adoro, e faz o contrário. Você cria peso. Você cria atrito interno. Esse atrito pesa no coração. A pessoa íntegra é leve porque não tem nada a esconder, nada a defender, nada a temer. Ela flui como a pena ao vento. O ritual da pesagem acontece todos os dias na sua vida. Toda vez que você vai dormir, você coloca seu coração na balança. Se você não consegue dormir de ansiedade, é porque o coração está mais pesado que a pena. A MIT está mordendo seus calcanhares. Para dominar a arte da imortalidade mental, você precisa praticar a soltura radical. Você precisa perdoar, não porque o outro merece, mas porque o rancor pesa no seu prato da balança. Você precisa pagar suas dívidas, não apenas pelo banco, mas para aliviar o seu prato. Você precisa dizer a verdade, porque a mentira é um chumbo que afunda o nadador. Torne-se leve, torne-se transparente. A leveza é a nova força. O pesado quebra, o leve flutua e transcende. Olhe para a pena de Ma'at. Ela é a sua meta. A perfeição não é fazer tudo certo. A perfeição é não carregar o peso dos erros. Corrija, limpe, solte e siga leve. Afirme a sua leveza inegociável. Meu coração é leve como a pena da verdade. Eu solto todo o peso de culpa, medo e rancor. Eu vivo em harmonia com a lei de Ma'at. A devoradora não tem poder sobre mim, pois não tenho densidade. Eu subo porque sou livre de cargas. Capítulo 5. O combate contra a APEP. Matando a serpente da autossabotagem. Todas as noites, segundo a cosmologia egípcia, o deus Sol Ra viaja em sua barca através do mundo inferior para renascer na manhã seguinte. Mas essa viagem não é um passeio tranquilo. Na hora mais escura da noite, o Sol enfrenta o seu inimigo mortal. A antítese da existência, o Senhor do Caos. A serpente gigante Apep, ou Apophis. Apep não é um deus. Ele é anterior aos deuses. Ele é o vazio que deseja engolir a luz. Ele é a entropia que quer parar o movimento da barca solar. Ele é o som do nada, e a missão de Ra e de todos os que viajam com ele é uma só: matar a serpente, noite após noite, para garantir que o sol nasça, trazendo isso para o seu livro dos mortos, pessoal. A PEP é a autossabotagem. É a resistência, é aquela força inominável, viscosa e pesada que surge exatamente no momento em que você decide fazer algo grandioso. Você decide começar um negócio? A PEP aparece na forma de procrastinação paralisante. Você decide mudar seu corpo? A PEP aparece na forma de um desejo incontrolável de conforto e vício. Você decide buscar a verdade? A PEP aparece na forma de distração e dúvida cínica. Entenda a natureza do inimigo. A PEP não tem olhos nem ouvidos. Isso significa que você não pode negociar com a autossabotagem. Você não pode conversar com a sua preguiça para ver se ela vai embora. Você não pode fazer acordos com o seu vício. A serpente do caos é surda e cega. Ela só tem um instinto: destruir a ordem, Ma'at, e parar o seu progresso. Se a barca solar parar, o universo morre. Se você parar, o seu potencial morre. Portanto, a única interação possível com a PEP é o combate mortal. No livro dos mortos, existem feitiços específicos para cortar a cabeça de Apep, queimar as bobinas de Apep e fazer Apep vomitar o que engoliu. Isso nos ensina a agressividade necessária para o sucesso. O homem moderno é passivo demais diante de suas fraquezas. Ele diz: eu tenho um bloqueio. O egípcio diz:
Eu tenho uma serpente para decapitar. A mudança de linguagem muda a atitude. Você não é uma vítima do bloqueio. Você é um guerreiro solar armado com a lança da vontade. O combate acontece na 7ª hora da noite. É aquele momento de maior vulnerabilidade. Quando você está cansado, quando o resultado não aparece, quando a crítica bate forte. É aí que a serpente se ergue e tenta hipnotizá-lo com o olhar do medo. O segredo de Ra para vencer não é lutar sozinho. Ele usa a ajuda de outros deuses, especialmente Set, a força bruta, e a magia de Isis e Thoth. Isso significa que você deve usar todas as suas faculdades, sua inteligência, sua agressividade e sua palavra, para destruir a sabotagem. A prática deste capítulo é o ritual da decapitação noturna. Identifique onde a Pepe está enrolado na sua vida hoje. Onde está a estagnação? Onde o fluxo parou? Visualize essa estagnação como uma serpente negra e grossa, sufocando o seu projeto, sufocando a sua conta bancária, sufocando a sua vitalidade. Não sinta pena dela, sinta a santa ira. A ira é uma energia solar de Set. Use-a. Diga em voz alta: Ah, Pepe, tu foste derrubado. A tua cabeça foi esmagada. Tu não tens poder sobre a minha barca. Eu sigo em frente. Você precisa ser implacável com a sua própria mediocridade. Cada vez que você cede à preguiça, a Pepe engole um pedaço do seu sol. Cada vez que você age apesar do medo, você fura a pele da serpente. Lembre-se, a vitória não é definitiva. A Pepe renasce todas as noites. A resistência nunca vai embora para sempre. Você terá que matá-la amanhã de novo, e depois de amanhã. O sucesso não é um destino onde a luta acaba. O sucesso é a disciplina de vencer a luta diária. A imortalidade mental é a capacidade de acordar todos os dias, ver a mesma serpente no caminho e decapitá-la com a mesma precisão, sem reclamar, garantindo que o seu sol nasça no horizonte da realidade. Afirme a sua vitória sobre o caos. Eu sou Ra, e a minha barca não pode ser parada. Eu esmago a cabeça da serpente da procrastinação. A resistência queima diante do fogo da minha vontade. Eu não negocio com a minha fraqueza. Eu a destruo. O meu sol nasce vitorioso, hoje e sempre. Capítulo 6. A confissão negativa. O segredo para limpar o registro kármico. Diferente das religiões ocidentais modernas, onde o pecador se ajoelha, confessa seus crimes e pede perdão numa postura de culpa e humilhação, o egípcio antigo chegava ao tribunal de Osíris de cabeça erguida. Ele não fazia uma confissão de pecados. Ele fazia uma confissão negativa, ou declaração de inocência. Diante dos 42 juízes da Maat, a alma dizia: Eu não matei. Eu não roubei. Eu não causei lágrimas. Eu não diminui a oferenda dos deuses. Qual é a diferença psicológica brutal aqui? A culpa foca no erro e prende você ao passado. A declaração de inocência foca na identidade e projeta você para a eternidade. Quando você diz, eu não sou um ladrão, você está afirmando quem você é, um homem honesto. O Livro dos Mortos ensina que, para passar para o nível seguinte de poder, você não pode carregar a identidade de um pecador falho. Você deve assumir a identidade de um ser divino que se purificou. A confissão negativa é uma ferramenta poderosa de reprogramação de autoimagem. Você vive carregando rótulos negativos que aceitou sobre si mesmo. Eu sou preguiçoso. Eu sou desorganizado. Eu sou ruim com dinheiro. Cada vez que você diz isso, você está confessando um crime contra a sua própria divindade e pedindo para ser condenado ao esquecimento. O mestre da imortalidade mental reescreve o script. Ele fica diante do espelho, os 42 juízes, e declara o que ele não é, para reafirmar o padrão de excelência, Maat, que ele segue. Imagine aplicar as 42 confissões negativas à sua busca por poder e riqueza hoje. Em vez de se culpar por não ter trabalhado o suficiente ontem, o que gera peso e mais procrastinação, você se levanta, limpa a poeira e declara o novo padrão. Eu não desperdiço o meu tempo sagrado. Eu não dou ouvidos a conselhos de tolos. Eu não diminuo o meu valor para caber em lugares pequenos. Eu não traio a minha visão por prazeres momentâneos.
Eu não permito que o medo governe as minhas decisões. Ao declarar o que você não faz, você desenha os limites do seu caráter. Você define o perímetro da sua soberania. A confissão negativa é um ato de limpeza do registro kármico. Ela apaga a mancha da memória celular. Ela diz ao seu subconsciente: isso não sou eu. O erro foi um acidente, não a minha essência. A minha essência é Ma'at, ordem, verdade. Este capítulo exige que você pare de se identificar com os seus fracassos. O fracasso é um evento, não uma pessoa. Se você faliu um negócio, você diz: eu não sou um fracassado. Eu sou um aprendedor que experimentou um resultado indesejado. Se você perdeu dinheiro, você diz: eu não sou pobre. Eu sou um gerador de riqueza que está num momento de maré baixa. A distinção é sutil, mas salva a alma da boca de Amit. Você deve escrever a sua própria lista de confissões negativas. O que um rei imortal não faz? Ele não fofoca. Ele não inveja. Ele não se desespera. Ele não mente para si mesmo. Leia essa lista em voz alta. Sinta o poder de se dissociar da lama. Sinta a limpeza. Quando você se convence da sua própria inocência e nobreza, o universo não tem escolha a não ser tratá-lo como um nobre. O tribunal de Osíris abre as portas para aqueles que sabem quem são. Afirme a sua pureza de propósito. Eu não sou a minha falha, eu sou a minha intenção pura. Eu não aceito rótulos de limitação. Eu não diminuo a minha luz para agradar as sombras. Eu estou limpo diante do espelho da verdade. Eu sou digno, eu sou capaz, eu sou justo. Capítulo 7. O Pilar. Djed, a coluna vertebral da estabilidade absoluta. Um dos símbolos mais onipresentes e misteriosos do Egito é o Djed. Parece uma coluna com 4 barras horizontais no topo. Representa a coluna vertebral do deus Osíris. Representa a estabilidade, durabilidade e a capacidade de ficar de pé quando o mundo inteiro está desmoronando. O ritual de erguer o Djed era crucial para a restauração da ordem no reino. Um faraó só era faraó se pudesse erguer o Djed. O pilar Djed é a lição suprema de verticalidade num mundo horizontal. O mundo horizontal é o mundo das circunstâncias, das modas passageiras, das emoções flutuantes, das notícias que mudam a cada hora. Quem vive na horizontal é varrido pelo vento como palha. Hoje está feliz porque ganhou. Amanhã está suicida porque perdeu. Isso não é imortalidade. Isso é ser uma folha seca. A imortalidade mental exige que você se torne o pilar Djed. Você deve ser o eixo imóvel ao redor do qual a roda da fortuna gira. O Djed conecta a terra, matéria raiz, ao céu, espírito visão. Ele é a coluna que sustenta o templo do seu corpo e da sua vida. Sem uma coluna forte, o templo cai. Na anatomia oculta, o Djed é a sua própria coluna vertebral, o canal por onde sobe a energia Sekem, a força vital, similar à Kundalini. Como erguer o Djed na sua vida? Através da consistência estrutural. A estabilidade vem de ter princípios que não se curvam. Se você é honesto apenas quando é conveniente, você não tem Djed. Você é gelatina. Se você trabalha duro apenas quando está motivado, você não tem Djed. O pilar Djed é a disciplina que opera mesmo na ausência de vontade. É a capacidade de suportar o peso do céu, responsabilidade, sem quebrar. Observe a sociedade moderna. É uma sociedade de invertebrados morais e mentais. Pessoas que mudam de opinião por medo do cancelamento. Pessoas que desistem no primeiro obstáculo. Elas não têm espinha dorsal. Para dominar o caos, você deve ser rígido nos seus valores e flexível nas suas táticas, mas nunca o contrário. Quando a crise bater, e ela vai bater, visualize-se como o pilar de Osíris. As ondas batem na base, o vento uiva no topo, mas a estrutura não oscila. Eu estou aqui, eu permaneço. O Djed também representa a ressurreição. Osíris foi desmembrado, o caos da morte, mas sua coluna foi restaurada, a ordem da vida. Se você se sente despedaçado hoje, fragmentado por 1000 preocupações, o caminho de volta é erguer a coluna. Alinhe-se, endireite as costas fisicamente agora. A postura afeta a mente. Sinta as vértebras se empilharem.
Sinta a conexão do cóccix com a cadeira e do topo da cabeça com o teto. Respire. Nessa verticalidade, você encontra o centro. O caos gira lá fora, mas aqui dentro, no eixo, há silêncio e poder. Seja a referência de estabilidade para os outros. O mundo está desesperado por líderes que não surtam, por pais que não desabam, por parceiros que não fogem. Seja o Jed. Seja aquele em quem os outros podem se apoiar, porque sabem que você não vai cair. Afirme a sua estabilidade absoluta. Eu sou o pilar que sustenta o meu próprio mundo. Eu permaneço de pé quando tudo ao redor cai. Minha espinha dorsal é feita de convicção inquebrável. Eu conecto a terra e o céu através da minha postura. Eu sou estável, durável e eterno. Capítulo 8. Keper. O mistério do escaravelho e a arte da autorrecriação. No deserto, os egípcios observavam um pequeno besouro, o escaravelho, Scarabael Sacer, rolando uma bola de esterco muito maior que ele. Ele enterrava essa bola e dias depois, de dentro dela, saíam novos besouros vivos. Para a mente simbólica egípcia, isso era um milagre supremo. A vida surgindo da morte, o sol renascendo da escuridão. Eles chamaram esse princípio de Keper, ou Kepri, aquele que vem a ser, o devir, transformação. Kepri é o deus do sol da manhã. Ele representa a autogênese. O escaravelho não nasce de uma mãe da maneira convencional. Ele parece criar a si mesmo a partir da matéria morta, o esterco. Esta é a chave mais profunda para quem busca poder pessoal. A capacidade de transformar a merda da sua vida em combustível para o seu renascimento. Você tem problemas? Você tem um passado sujo? Você tem erros, fracassos, traumas? Isso é a bola de esterco. O homem comum olha para isso com nojo e foge. O iniciado de Kepri olha para isso como matéria-prima. A arte de Keper é a arte de rolar o seu fardo até que ele se torne a sua bênção. Você não ignora o problema. Você o trabalha. Você o empurra. Você o molda. Aquele fracasso financeiro? Ele contém a semente da sua sabedoria de negócios futura. Aquele coração partido? Ele contém a semente da sua maturidade emocional. Nada é desperdiçado na economia da alma. Tudo pode ser reciclado em vida nova. O conceito de tornar-se Keperu significa que você nunca está pronto. Você nunca é um produto finalizado. Você é um processo contínuo de autocriação. Eu sou aquele que vem a ser. Muitos sofrem porque se apegam a uma identidade fixa. Eu sou assim mesmo. Isso é a morte. Kepri ensina que a cada manhã, quando o sol nasce, você tem a oportunidade e o dever de se recriar. Você não é obrigado a ser a mesma pessoa que foi ontem. Você pode mudar o nome, mudar a atitude, mudar a rota. Você se sente velho, cansado, derrotado? Invoque Kepri. O escaravelho tem asas escondidas debaixo da carapaça dura. Ele rasteja na terra empurrando a carga, mas quando chega a hora, ele abre as asas e voa em direção ao sol. Você também tem asas escondidas. A carga que você empurra hoje está fortalecendo os seus músculos espirituais para o voo de amanhã. A imortalidade mental não é ficar parado no tempo como uma estátua. É a capacidade de se renovar ciclicamente. É morrer e renascer 1000 vezes numa única vida, sem perder a essência. Se o seu negócio morreu, vire a página, role uma nova bola, crie algo novo. Se uma fase da vida acabou, não fique chorando sobre o túmulo. Torne-se Kepri. O sol sempre volta. A energia sempre se renova. Adote a mentalidade do sol da manhã. Frescor, potência, ascensão. Não importa quão escura foi a noite, Kepri sempre empurra o sol para cima do horizonte. Seja o motor da sua própria ascensão. Ninguém vai te empurrar para o sucesso. Você tem que empurrar a si mesmo, com a obstinação sagrada do escaravelho. Afirme a sua capacidade de transformação. Eu sou Kepri, aquele que cria a si mesmo todas as manhãs. Eu transformo os meus obstáculos em fonte de nova vida. Eu não tenho fim. Eu sou um eterno vir a ser. Minhas asas estão prontas para me elevar acima da terra. Eu nasço de novo,
mais forte, a cada nascer do sol. Capítulo 9. O olho de Horus. Ativando a visão que restaura o todo. Na grande batalha pelo trono do Egito, Horus, o deus falcão, lutou contra Seth, o deus da desordem e da violência. Nessa luta cósmica, Seth arrancou o olho esquerdo de Horus e o despedaçou em 6 partes, espalhando-as pelo cosmos. Horus ficou cego, vulnerável e incompleto. Foi então que Thoth, o deus da sabedoria e da magia, encontrou os pedaços, juntou-os e, usando a sua saliva divina e poderes matemáticos, restaurou o olho. Este olho restaurado tornou-se o Udjat, o inteiro, o completo, o olho que vê tudo. O olho de Horus não é apenas um amuleto de proteção bonitinho para turistas. Ele é o símbolo máximo da visão restaurada e da integridade psíquica. A maioria das pessoas caminha pela vida como o Horus ferido, cegas ou com a visão fragmentada. Elas veem apenas partes da realidade. Veem o problema, mas não veem a solução. Veem a falta, mas não veem a oportunidade. Veem o medo, mas não veem o poder. Essa cegueira parcial é causada pelos golpes de Seth, os traumas, as derrotas e as decepções da vida que arrancaram a sua capacidade de ver o todo. Para alcançar a imortalidade mental, você precisa passar pelo ritual de Thoth, a restauração da sua visão. O olho de Horus representa a matemática perfeita. Cada parte do olho correspondia a uma fração. 1,2, 1,4, 1,8, etc. Isso nos ensina que a visão verdadeira é precisa, lógica e completa. Você não pode operar o seu império baseando-se em achismos ou emoções turvas. Você precisa ver os dados. Você precisa ver as intenções ocultas das pessoas. Você precisa ver o futuro antes que ele aconteça. Ativar o Udjat significa desenvolver a visão holística. Quando um problema financeiro surge, o cego entra em pânico. O portador do olho de Horus olha para o problema e vê a estrutura inteira, a causa, o efeito e a saída. Ele vê que a crise é apenas um pedaço do quebra-cabeça, não o quadro inteiro. Thoth completou o olho que estava quebrado. Você deve completar a sua percepção. Onde você está sendo ingênuo? Onde você está se recusando a ver a verdade porque ela dói? A cegueira voluntária é um convite para o desastre. O olho também é um símbolo de sacrifício. Horus ofereceu o seu próprio olho restaurado para alimentar o seu pai morto, Osíris, e trazê-lo de volta à vida. Isso ensina que a visão gera vida. Quando você vê o potencial em alguém, você dá vida a essa pessoa. Quando você vê o sucesso no seu projeto estagnado, você o ressuscita. A sua visão é uma força ativa, um raio laser que altera a estrutura quântica daquilo que é observado. Pare de olhar para o chão como um escravo derrotado. Levante a cabeça. Ative o olho do falcão. O falcão voa alto. Ele vê o terreno inteiro, enquanto a cobra vê apenas a pedra à sua frente. Suba à altitude da sua consciência. Olhe para a sua vida de cima, da perspectiva da eternidade. Dessa altura, os problemas que parecem montanhas intransponíveis revelam-se apenas pequenos degraus. A restauração da sua visão é a restauração do seu poder. Quem vê mais, ganha mais. Quem vê antes, chega primeiro. Afirme a sua clareza visual. O meu olho foi restaurado pela sabedoria de Thoth. Eu vejo o todo, eu vejo a verdade, eu vejo o oculto. A minha visão é precisa, matemática e perfeita. Eu enxergo oportunidades onde outros veem o fim. Eu sou o falcão que voa alto e nada escapa ao meu olhar. Capítulo 10. Os Ushabtis. Convocando servidores energéticos para a ação. Dentro das tumbas dos faraós e nobres, arqueólogos encontraram centenas, às vezes milhares, de pequenas estatuetas em forma de múmia, feitas de faiança azul, madeira ou pedra. Eram os Ushabtis, ou Shabtis. O nome significa os respondentes. No Livro dos Mortos, o capítulo 6 é dedicado a ativá-los. O feitiço diz: ó Ushabti, se eu for chamado para fazer qualquer trabalho no além, tu deves dizer: aqui estou eu.
Eu farei isso. A função dos Ushabtis era mágica e prática. Eles deveriam trabalhar no lugar do falecido. Se o dono fosse chamado para arar os campos, carregar areia ou irrigar as margens no pós-vida, o Ushabti ganharia vida e faria o trabalho pesado, permitindo que o dono desfrutasse da eternidade. Traga isso para a sua busca por poder hoje. O conceito dos Ushabtis é a antiga e sagrada arte da delegação e automação. O homem medíocre tenta fazer tudo sozinho. Ele carrega a areia, ele ara o campo, ele constrói a casa. Ele é o escravo da sua própria vida. O faraó mental não faz tudo. Ele tem Ushabtis. Quais são os seus Ushabtis no mundo moderno? Primeiro, os seus hábitos. Um hábito é um servidor automático. Se você tem o hábito de treinar, de ler, de poupar, esse hábito é um Ushabti que trabalha para você sem que você gaste força de vontade. Você o programou uma vez e agora ele diz, aqui estou eu, e faz o trabalho. Construir bons hábitos é esculpir exércitos de servidores leais. Segundo, o seu dinheiro. O dinheiro parado é um Ushabti morto. O dinheiro investido é um Ushabti vivo. Cada nota que você investe é um pequeno trabalhador que vai para o campo do mercado e volta com mais dinheiro para você. O pobre trabalha pelo dinheiro. O rico tem Ushabtis de ouro, investimentos, que trabalham enquanto ele dorme. Terceiro, os seus sistemas. Tecnologia, softwares, processos, ou até pessoas que você contrata e lidera. Se você quer imortalidade, legado, você não pode estar preso na operação braçal para sempre. Você precisa criar sistemas que digam, aqui estou eu, quando o problema surgir. O feitiço dos Ushabtis exige comando. A estatueta não se move sozinha. Ela precisa ser chamada. Você precisa dar ordens claras aos seus recursos. Se você não disser ao seu dinheiro para onde ir, investimento, ele fugirá de você. Gastos fúteis. Se você não comandar o seu tempo, os ladrões de atenção o roubarão. Você está esculpindo seus servidores ou está tentando carregar o mundo nas costas? O Atlas grego carrega o mundo e sofre. O faraó egípcio comanda os Ushabtis e reina. Escolha o seu modelo. A mentalidade de eu mesmo faço porque sai melhor é a armadilha do ego que leva à exaustão e à morte prematura dos seus sonhos. A mentalidade de eu crio um sistema para fazer isso é a chave da liberdade. Multiplique-se. Não seja um, seja uma legião. Quando você tem 1000 Ushabtis trabalhando na sua saúde, nas suas finanças e no seu conhecimento, você se torna onipresente e onipotente na sua esfera de realidade. Afirme a sua capacidade de comando e multiplicação. Eu convoco os meus servidores para a ação. Meus hábitos, meu dinheiro e meus sistemas trabalham para mim. Eu não carrego o peso do mundo. Eu comando quem carrega. Quando o trabalho chama, meus Ushabtis respondem, aqui estou eu. Eu multiplico a minha presença através da minha inteligência. Capítulo 11. A barca solar de Ra. O segredo do movimento contínuo. O símbolo supremo da vida no Egito é o Sol, Ra. Mas o Sol não é estático. O Sol é, acima de tudo, movimento. Ele viaja numa barca celestial chamada Manjet durante o dia e Mesektet durante a noite. Ele nunca para, nunca. Se o Sol parasse por um segundo, o tempo colapsaria e o caos, a Pepe, venceria. A imortalidade, portanto, não é um estado de repouso eterno. É um estado de fluxo perpétuo. Muitas pessoas buscam o sucesso como um lugar onde poderão finalmente parar, sentar e não fazer mais nada. Isso é a morte. A aposentadoria mental é o início do fim. O livro dos mortos ensina que a alma justificada entra na comitiva de Ra e ajuda a remar a barca. A recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho, mas num nível divino e glorioso. A lição da barca solar é a consistência sagrada. Você deve se mover quando está visível e brilhante, dia sucesso, e deve continuar a se mover quando está invisível e cercado de trevas, noite dificuldade. A maioria das pessoas rema com força quando o sol brilha e recebem aplausos. Mas quando entram no duat, a crise, o inverno, o anonimato, elas largam os remos. Elas entram em depressão. Elas param.
e é aí que a barca afunda. O segredo de Ra é que a velocidade da barca não muda. Ele atravessa o céu azul e o submundo negro com a mesma determinação régia. Você deve desenvolver esse ritmo solar. Não é a intensidade explosiva que vence a corrida. É a consistência implacável. O rio da vida tem correnteza. Se você parar de remar, você não fica parado. Você é arrastado para trás, para a cachoeira do esquecimento. A barca solar também ensina sobre ciclos. Há o tempo de brilhar e o tempo de lutar contra serpentes no escuro. Ambos são necessários. Não amaldiçoe a sua noite escura. A noite é onde você recarrega o poder para o novo amanhecer. Se você está num momento difícil, entenda, você está apenas na barca da noite. Continue remando. A física celestial garante que amanhã virá, se a barca continuar em movimento. Não tente pular etapas. O sol não acelera para pular o meio-dia. Ele cumpre cada grau do zodíaco. Cumpra cada etapa do seu crescimento. Respeite o processo. Torne-se incontrolável através do movimento. Um alvo em movimento é difícil de acertar. Uma mente em constante evolução é difícil de aprisionar. Se você está sempre aprendendo, sempre criando, sempre se movendo para a frente, a estagnação e a morte não conseguem te alcançar. Você se torna uma força da natureza, previsível na sua constância e imparável na sua trajetória. Afirme o seu movimento eterno. Eu sou o sol que nunca para de viajar. Eu remo com força na luz do dia e na escuridão da noite. A consistência é o motor da minha imortalidade. Eu respeito os ciclos e mantenho o curso. O meu movimento gera vida e dissolve a estagnação. Capítulo 12. O nó de Ísis. A magia da proteção impenetrável. Entre os amuletos colocados sobre a múmia, um dos mais vitais era o Tiet, conhecido como o nó de Ísis, ou sangue de Ísis. Feito de jaspe vermelho ou cornalina, ele simbolizava o poder feminino da deusa, a proteção, a magia, o sangue da vida e a capacidade de atar ou desatar energias. O feitiço associado diz: o sangue de Ísis e a magia de Ísis são a proteção deste grande ser, esmagando tudo o que ele detesta. Se o pilar de Ed, capítulo 7, é a estabilidade masculina e estrutural, o nó de Ísis é a resiliência emocional e a proteção mágica. A vida é dura, o mundo é abrasivo. Sem uma proteção energética ao redor do seu campo, você será desgastado pelo atrito constante da negatividade alheia e dos ataques psíquicos. O nó de Ísis funciona como um escudo defletor e um filtro. O conceito do nó é fundamental. Um nó serve para segurar, para unir o que está separado, para impedir que as coisas se desfaçam. Quando você está sob pressão extrema, sentindo que vai desmoronar ou perder a cabeça, você precisa invocar o Tiet. Você precisa dar um nó na sua energia. Isso significa fechar o seu campo, conter a hemorragia emocional. Muitas pessoas sangram energia. Elas contam seus problemas para todos, reagem a cada provocação, choram por qualquer coisa. Elas estão desatadas. O nó de Ísis ensina a contenção. O poder contido é mais forte que o poder espalhado. O Tiet também representa a proteção pelo amor feroz. Ísis foi a deusa que protegeu seu filho Horus nos pântanos e que juntou os pedaços de seu marido Osíris. Ela é a guardiã. Você precisa ser a mãe protetora dos seus próprios sonhos. Um sonho nascente é frágil como um bebê. Se você o expuser ao frio da crítica alheia sem o nó de proteção, ele morrerá. Envolva seus projetos no manto vermelho da paixão e do segredo. Proteja o que é seu com ferocidade. Além disso, o nó tem a capacidade de esmagar o que se detesta. Isso não é ódio, é imunidade. Quando você tem o nó ativado, a inveja, a maledicência e a má sorte batem no nó e são neutralizadas. A cor vermelha do amuleto simboliza vitalidade agressiva. Você não é uma vítima passiva, esperando ser atacada. Você tem o sangue da deusa correndo em suas veias, uma força vital que repele a doença e a morte. Pratique a amarração da intenção. Antes de sair de casa ou entrar numa reunião difícil, visualize que você está amarrando um cinto de luz vermelha ao redor da sua cintura, o centro de poder.
Diga: eu ato a minha energia. Eu fecho o meu campo. Nada entra sem permissão. Nada sai sem permissão. Sinta-se compacto, denso, seguro, como um nó que quanto mais é puxado, mais apertado e forte fica. A adversidade, em vez de te desfazer, deve te apertar e te tornar mais sólido. Isso é a magia de Isis. Afirme a sua segurança absoluta. Eu estou protegido pelo nó de Isis e pelo sangue da vida. A minha energia está contida, segura e potente. Nenhum mal pode desatar o que a minha vontade atou. Eu protejo meus sonhos com o amor feroz da deusa. Eu sou impenetrável, resiliente e seguro. Capítulo 13. O campo de juncos. Materializando o paraíso na terra. Após o julgamento de Osíris, após a pesagem do coração e a travessia dos portais, a alma justificada chegava ao seu destino final, a Aru, o campo de juncos, diferente do céu cristão, onde os anjos tocam harpa nas nuvens eternamente. O paraíso egípcio era uma versão idealizada e perfeita da própria terra. Era um lugar de trabalho, mas trabalho sem fadiga. Um lugar de colheita, mas colheita sem pragas. Rios cheios de peixes, campos onde o trigo crescia 5 côvados de altura. A Aru não era o fim da ação, era a perfeição da ação. Era a materialização da utopia. Para você, o iniciado vivo, o campo de juncos não é um lugar para onde você vai depois de morrer. É um estado de realidade que você deve construir aqui e agora. O livro dos mortos é um manual de engenharia de realidade. O objetivo final de toda a magia e de todo o combate contra a PEP é chegar a este ponto: a capacidade de viver o seu ideal. Muitos espiritualistas caem na armadilha de rejeitar a matéria, achando que o mundo espiritual é o único que importa. Os egípcios riam disso. Eles amavam a vida. Eles amavam o ouro, o vinho, a música, os jardins. A imortalidade mental inclui a capacidade de desfrutar da matéria sem ser escravizado por ela. O campo de juncos representa o conceito de fluxo absoluto. É quando a sua vida externa finalmente se alinha com a sua visão interna. Você desenhou o projeto no coração, purificou a intenção com Ma'at, e agora a realidade física obedece. O trigo cresce alto. O dinheiro flui. Os relacionamentos florescem. Não há atrito. O atrito pertence ao Duat. O fluxo pertence a Aru. Mas lembre-se, o trigo não cresce sozinho. Mesmo no paraíso, o falecido tinha que arar e colher, ou usar seus ushabtis. A lição é que a felicidade não é passividade. A felicidade é a ação em êxtase. É fazer o que você ama com maestria e ver o resultado tangível disso. Como entrar no campo de juncos hoje? Pare de adiar a sua vida. Pare de dizer: quando eu me aposentar, serei feliz. O campo de juncos é acessível agora. Comece a plantar o junco. Melhore o seu ambiente. A beleza é um alimento da alma. Organize a sua casa como se fosse um templo. Vista-se como um nobre de Aru. Coma como um deus. A recusa em viver bem é uma ofensa ao Criador. A miséria não é espiritualidade. É apenas má gestão da energia divina. Osíris quer que você reine, não que você rasteje. O campo de juncos é também um lugar de reunião. Lá, a alma reencontrava seus ancestrais e amores perdidos. Na prática, isso significa que, quando você eleva a sua frequência para o nível de Aru, você começa a atrair a sua família de alma. As pessoas tóxicas do Duat desaparecem da sua vida e surgem novos aliados, mentores e amores que vibram na mesma altura que você. Você cria um ecossistema de prosperidade. O paraíso não é um lugar geográfico, é uma frequência de rádio. Gire o botão. Saia da estação do sofrimento. Sintonize a estação da abundância e permaneça lá até que a realidade física se condense ao seu redor. Afirme a sua realidade paradisíaca. Eu materializo o meu paraíso na terra aqui e agora. O meu trabalho é fértil e a minha colheita é abundante. Eu vivo em fluxo, sem atrito e sem dor. A beleza e a riqueza são o meu estado natural.
Eu caminho nos campos de juncos, enquanto ainda respiro. Capítulo 14. O nome secreto. Ren. O domínio da identidade real. Para os antigos egípcios, o ser humano era composto de várias partes. O corpo, Kat. A sombra, Shut. A força vital, Ka. A alma, Ba. O espírito, Ak. E talvez a mais crucial de todas, o nome, Ren. O nome não era apenas uma etiqueta social, era a fórmula vibratória da essência da pessoa. Destruir o nome de alguém, apagar dos monumentos, era condená-lo à inexistência eterna. Conhecer o nome secreto de um deus era ter poder sobre ele. Diz a lenda que Ísis ganhou seus poderes supremos ao enganar Ra e forçá-lo a revelar o seu nome secreto. O capítulo 14 trata da engenharia de identidade. Quem é você? Não responda com o nome que seus pais lhe deram, nem com a sua profissão. Isso são rótulos da caverna. Qual é o seu Ren? Qual é a sua assinatura no universo? A maioria das pessoas vive sob nomes de escravo. Elas atendem quando chamadas de fracassada, pobre, ansiosa, vítima. Elas aceitaram esses nomes dados pela sociedade ou por traumas passados. Enquanto você responder a esses nomes, você será controlado por eles. Se você atende por pobre, a pobreza é o seu mestre. Para alcançar a imortalidade mental, você precisa descobrir, ou criar, o seu nome secreto de poder. Isso é o autobatismo. Você deve olhar para si mesmo e definir quem você é, independente das circunstâncias atuais. Se você quer ser um líder, assuma o nome de líder agora. Não espere ter o cargo. A identidade precede a realidade. O faraó era faraó desde o nascimento, antes mesmo de usar a coroa. O seu Ren deve ser protegido. Os faraós envolviam seus nomes num laço de corda mágica chamado cartucho, Shen, um círculo de proteção eterna. Você deve proteger a sua nova identidade. Não deixe ninguém chamá-lo de algo menor do que você é. Se alguém o chamar de incompetente, rejeite esse nome. Não é o seu. Não atenda. O poder do eu sou é a magia mais antiga do Nilo. O que você coloca depois de eu sou torna-se a sua jaula ou as suas asas. Eu sou cansado. Magia negra contra si mesmo. Eu sou a força inesgotável. Magia de vida. Ankh. Você está escrevendo o seu nome no livro da vida a cada dia. Certifique-se de que a caligrafia é firme e dourada. Certifique-se de que o nome é grandioso. Apague os nomes antigos. Raspe-os do templo da sua mente. Aquele velho eu morreu no Duat. Quem sai agora é seu nome de poder, o vitorioso. A imortalidade do nome é a única imortalidade que existe na história. Aquiles escolheu morrer jovem para que seu nome fosse eterno. Osíris vive porque seu nome é lembrado. Faça com que a sua vida seja tão magnética e poderosa que o seu nome se torne sinônimo de excelência. Deixe uma marca. Grave o seu Ren na pedra da realidade. Afirme a sua verdadeira identidade. Eu rejeito os nomes de escravo que o mundo me deu. Eu sou aquele que define a si mesmo. O meu nome é protegido pelo círculo da eternidade. Eu sou poder. Eu sou luz. Eu sou vitória. O meu nome viverá para sempre. Capítulo 15. Eu sou Osíris. A coroação da consciência imortal. Chegamos ao ápice do mistério. O segredo final do livro dos mortos. Ao longo de todo o papiro, o falecido é referido como o Osíris, nome do falecido. Ele não está apenas encontrando Osíris. Ele está se tornando Osíris. Osíris é o Deus que morreu e ressuscitou. Ele é a prova de que a consciência pode sobreviver à destruição da forma. Ele é o Rei do Além, o Senhor do Ocidente, a estabilidade eterna. Tornar-se Osíris é o estágio final da alquimia mental, a identificação com o divino. Você não é mais um humano tentando ser espiritual. Você não é mais um pobre tentando ser rico. Você não é mais um estudante tentando aprender. Você é a fonte. Você é o mestre. Você é o rei. Esta mudança de perspectiva é radical. O humano pede, o Deus comanda. O humano teme, o Deus observa. O humano morre, o Deus se transforma. Ao assumir a consciência de eu sou Osíris, você transcende o medo da morte e o medo do fracasso.
O que pode ferir um Deus que já morreu e voltou? Nada. Você se torna invulnerável. A coroação acontece na mente. Imagine-se recebendo a coroa Atef, a coroa branca com plumas de avestruz. Segure em suas mãos o cajado, Reca, para guiar, e o mangual, Necaca, para punir, separar o trigo. Estes são os símbolos da soberania total sobre si mesmo. O cajado guia os seus pensamentos, foco. O mangual disciplina os seus instintos, controle. Você está sentado no trono. O julgamento acabou. O coração foi pesado e considerado leve. Os portões estão abertos. O universo é o seu reino. Este audiolivro não foi um entretenimento. Foi um ritual de mumificação e ressurreição. O velho você, medroso, pequeno, limitado, foi deixado na tumba do capítulo 1. Quem ouve estas palavras finais é um ser de luz, Aká, desperto, ativado e perigoso para o sistema de mediocridade. Você tem as chaves. Você tem os mapas. Você tem as palavras de poder. Não volte a dormir. O sono é a morte. Mantenha os olhos abertos. Mantenha a coluna ereta, Djed. Mantenha o coração leve, Maat. Saia para o dia. Brilhe como o sol ao meio-dia. O mundo é seu. Com a voz daquele que venceu a morte e o tempo, declare o selo final. Eu sou o ontem, o hoje e o amanhã. Eu atravessei a escuridão e me tornei luz. Eu sou Osíris, o Senhor da vida e da eternidade. O meu trono está firme e o meu reino não tem fim. Está feito, está selado. Eu sou.